Olá, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, graça e paz. Aqui quem fala é o irmão Vanderlei. E estou vindo aqui através do áudio, pelo intermédio do Espírito Santo de Deus, onde estarei aqui deixando uns versículos bíblicos, onde eu estava aqui dentro do meu quarto meditando na palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 13, do versículo 1 até o 10. Estarei falando em partes, de versículo em versículo, estarei aqui repassando o que a palavra do Senhor está querendo dizer no livro de Hebreus, capítulo 13, do versículo 1 até o 10. Vou tentar ser o mais rápido possível para não ficar muito longo esse áudio. Amém? Livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 1, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: seja constante o amor fraternal. Aqui, o apóstolo Paulo, aqui ele está declarando, né, para amar uns aos outros, como irmão em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Hebreus, capítulo 13, versículo 1. Sejam constantes o amor fraternal. O apóstolo Paulo aqui está declarando para amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Amém? Aqui em Hebreus 13, versículo 2, a palavra de Deus diz: não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Aleluia, glórias a Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele declara para eu e você, meus amados irmãos e irmã em Cristo Jesus, você que é igreja, né, para não esquecer da hospitalidade, porque foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos para dentro da tua casa. Aleluia, glórias a Deus. Alguns receberam anjos sem saber, como Abraão e Sara, que está lá em Gênesis 18, versículo 1 e 8, como Ló também, né? Receberam anjos sem saber na sua casa, está lá em Gênesis 19, versículo 1 e 3. Também Gideão, está lá no livro de Juízes, capítulo 6, 11 e 24. Estes receberam anjos sem saber em sua casa. Aleluia, glórias a Deus. O que é receber anjos na sua casa sem saber? Aqui em Hebreus 13, do versículo 2, quando o apóstolo Paulo fala, não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando que, sem o saber, alguns acolheram anjos. O apóstolo Paulo está dizendo, para eu e você, quando recebemos as pessoas em vossas casas, para receber bem, seja ela teu amigo ou tua amiga, seja ela estrangeiro ou estrangeira, viajantes. Aleluia, glórias a Deus. Para receber bem, porque através de receber as pessoas dentro da tua casa, até mesmo a que você não conhece, né? Assim como os viajantes missionários que saem para fazer missão, né? Fora do Brasil, eles vão em casa falar do amor de Cristo, da salvação, pregar o evangelho da cruz, o evangelho genuíno, né? Estes que fazem missão fora, de casa em casa, a palavra do Senhor vai dizer que estes vão comer e beber do que os moradores daquele bairro ali, daquela região onde eles estão ali, fazendo a missão, eles vão comer do que eles der, vão beber do que eles der, né? Eles vão ter um lugar, um sustento, uma cama, né? Até mesmo um teto. Se alguém ali, daquela redondeza onde eles estão fazendo missão ali, pregando a palavra de Deus ali para os gentios, né? Se algum deles quiser hospitalar eles, né? Dar a eles um quarto, né? Como aconteceu com o profeta Eliseu, né? Que aquela mulher disse ao marido, aí jaz um homem de Deus, vamos preparar para ele um quartinho. Aleluia, glórias a Deus. Então, é assim na vida do cristão. Quando fazemos a obra, a gente não deve pregar o evangelho, evangelizar no bairro onde nós mora, ou até mesmo em outra cidade, estado ou país, com intenção de ganhar dinheiro através do nome de Jesus Cristo, através da palavra do Senhor, porque aqueles que pregam por dinheiro, aqueles que evangelizem querendo troca em algo, eles nunca foram cristão, nunca foram pastor, nunca foram pregador, nunca foram bispo ou apóstolo, não, porque o evangelho não se cobra, e quem cobra para pregar, quem cobra para cantar, não é crente,
não é cristão, não é cristã, é mercenários da fé, porque o verdadeiro cristão, eles não cobram para pregar nem para cantar. De graça recebeste, de graça dai. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo fala em Hebreus 13:2. Não se esqueçam da hospitalidade. Então seja hospitaleiro, viu, meu irmão, minha irmã? Sirva bem as pessoas para dentro da tua casa, né? Se tá ali falando do amor de Cristo, tá evangelizando ali na tua região, né? Põe esse profeta, põe esse cristão, essa cristã para dentro da tua casa, dá ali cafezinho com bolacha, pergunta se está faminto, se está faminta, se quer algo para comer, para beber, porque estes são os verdadeiros missionários que fazem missão sem querer nada em troca. Só vai levar a palavra de Deus, falar do amor de Cristo, da salvação, né? De graça, sem querer nada de troca. E ali eles vão se alimentar, vão se hospitalidar ali do que as pessoas que estão naquele bairro onde eles estão ali evangelizando, onde eles estão ali pregando a palavra de Deus, oferecerem para ele. Vão se alimentar do pão que derem para eles e beber daquilo que derem para ele. Amém? Por isso que Hebreus 13, versículo 2 fala que foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos, né? Como diz aqui também, né? Abraão e Sara, em Gênesis 18, versículo 1 até o 8, eles receberam anjo, né? Em tuas casas, porque eles receberam, né? Quando o anjo do Senhor disse para o próprio Abraão, né? Que Sara daria a luz, né? A um filho. E a palavra de Deus vai dizer em Gênesis 18, do 1 até o 8, que a Sara ouvir isso, ela estava atrás da porta e ela riu, porque ela sabia que ela, além da velhice dela, ela era estéril. Ela riu do anjo quando disse isso para Abraão. Amém? Vamos agora aqui, aleluia, glória a Deus, para Hebreus 13, versículo 3, que diz assim: lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O apóstolo Paulo aqui, em Hebreus 13, versículo 3, ele está dizendo: lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O apóstolo Paulo está querendo nos relatar o quê? Lembre-se dos presos, para você lembrar dos presos. Aleluia, glórias a Deus, né? Como se vocês estivessem na cadeia, né, com eles ali, né? Lembre dos que sofrem, para você lembrarmos daqueles que estão sofrendo, está atrás de uma grade, de uma prisão, como se eu e você, Igreja do Senhor, estivesse sofrendo com eles também, né? Porque a palavra do Senhor vai nos dizer: chora com os que choram, se alegra com os que se alegram, né? Então, lembrar dos presos, né? Como foi dito aí pelo nosso pastor Paulo, né? Amar uns aos outros, esse é o evangelho que Cristo quer, né? Lembrar dos presos, né? Lembrar dos enfermos, né? Lembrar dos pobres necessitados. Mas tem muitos que só querem fazer a obra por dinheiro, não por amor. Infelizmente, muitos têm se contaminado, já se corrompido por amor ao dinheiro. Mas ninguém está fazendo mais por amor à obra de Deus. Vamos aqui dar continuidade a Hebreus 13, versículo 4. Olha que coisa importante isso aqui. Hebreus, capítulo 13, versículo 4. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Isso é forte. Aleluia, glórias a Deus. Hebreus 13, versículo 4. Que o casamento seja respeitado. Aleluia. Um homem que não respeita a tua esposa, a tua mulher, ele não é homem, né? Um homem que não respeita, não honra a tua esposa, ele está sendo infiel à tua esposa e infiel a Deus, porque ele fez uma aliança no altar, não só com a mulher quando casou, mas perante Deus. Ele fez um juramento até que a morte separe. Aleluia, glórias a Deus. Por isso que aqui em Hebreus 13, versículo 4, fala do casamento. O casamento deve ser honrado. A palavra honrado é honrar a esposa honrar o marido. O casamento deve ser honrado, não desonrado. Como tem muitos aí que Deus, né? Ele
quer fazer um vaso de honra, mas só que tem muitos que não permitem que Deus faça dele um vaso de honra. Não faça dela um vaso de honra. O que faz? Acaba sendo vaso de desonra. Aleluia, glória a Deus. Assim, Hebreus 13, versículo 4, o casamento deve ser honrado. Deve ser honrado, aleluia, pela tua esposa, pelo teu marido. Marido, honra vossas mulheres. Mulheres, honra os vossos maridos. Respeita ele, respeita ela. Casamento é sagrado para Deus. Olha o que diz mais. Por todos, é por todos. Seja ele crente ou descrente, o casamento deve ser honrado por todos. Seja você cristão, seja você ímpio. O casamento tem que ser honrado. Marido, honra a tua mulher. Mulher, honra teu marido. É para todos isso. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Deus vai julgar todos imorais, todos os adúlteros. Está lá em 1 Coríntios também, capítulo 7, versículo 2 e 4. Deus vai julgar os imorais e os adúlteros. Vai também julgar as imorais e as adúlteras. No grande dia do juízo final, você que é imoral, você que é adúltero, você que abandonaste a vossa esposa, que foi infiel à tua mulher, que tem quebrado a aliança quando jurou que até a morte separe. Você não fez só uma aliança com a tua mulher, coisa ruim. Você fez uma aliança com Deus perante o altar. Mulher, você não fez uma aliança só com o teu marido. Aleluia, glória a Deus. Você fez uma aliança com Deus perante o altar. Quando você quebra uma aliança no casamento, seu adúltero. Quando você quebra uma aliança no teu casamento, tua adúltera. Você não está quebrando aliança somente, aleluia, com teu esposo. Não somente com a tua esposa, mas sim com Deus. Saiba disso. Por isso que naquele grande dia do juízo final, aleluia, Deus julgará os imorais e os adúlteros. Cuidado, vigiais e orais. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Conserve-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Olha que coisa importante, olha que palavra poderosa. Hebreus 13, versículo 5. Conserve-se livres do amor ao dinheiro. Aleluia. E contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Aleluia, glória a Deus. Hebreus 13, 5. Amor ao dinheiro está falando. E Deus disse. Aleluia, glória a Deus. Conserve-se, igreja do Senhor. Conserve-se livres do amor ao dinheiro. Não se apegue ao dinheiro. Aleluia, glória a Deus. O próprio Deus chama o quê? De dinheiro o Senhor. O próprio Deus chama o dinheiro de Senhor. A palavra de Deus, o que fala? Não adorarás a dois senhores. Ou adorará a Deus ou dinheiro, em outra versão bíblica. Ou adorará a Deus ou a mamão. Ou seja, aquele que adora o dinheiro está considerando como seu Senhor. Então aqui a palavra amor ao dinheiro, quando eu e você se apegamos ao dinheiro, nós estamos amando aquilo. Então a gente estamos chamando o dinheiro de meu Senhor. Estamos considerando o dinheiro como nosso Deus, como a nossa estrutura de se manter em pé, de se manter vivo, forte, sustentado. Mas a gente precisa entender. Para o quê? Para que eu e você se contenta-se com o que vocês têm, fala a palavra de Deus. Se tem uma botija na tua casa com um pouquinho de azeite, Deus faz multiplicar essa botija de azeite. Se tem só na tua casa, lá no teu armário, irmão e irmã, aleluia, uma botija com um restinho de farinha, Deus faz multiplicar a farinha da botija. Deus faz multiplicar o azeite da tua botija. Mas não chame, aleluia, o dinheiro de amor. Não se apegue em dinheiro, porque quando eu e você tem amor ao dinheiro, nós estamos colocando o Senhor Jesus como segundo plano. E aquele que se apega ao amor ao dinheiro,
ele está chamando o seu dinheiro de Senhor, como seu Deus. Então o apóstolo Paulo fala para se contente com o que vocês têm. Seja uma botija de azeite, com um pouquinho de azeite, Deus faz multiplicar. Seja uma botija com um punhado de farinha, Deus faz multiplicar. Porque Deus mesmo disse, ó, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Quem lembra daquela viúva que perdeu seu marido e os criados, lá os credores, queria levar os 2 filhos dela pela dívida, colocar os filhos dela para trabalhar como escravo, para pagar a dívida que o falecido marido dela, Obadias, deixou para aquela viúva pagar. Aí quem aparece? O profeta Eliseu. Ela vai até um homem de Deus e fala: me ajuda. Os criados, os credores vieram em minha casa e querem levar meus 2 filhos como escravo para pagar a dívida que meu esposo que faleceu deixou. E você sabe que meu marido, aleluia, era temente ao Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Aí Eliseu fala o quê para essa viúva? O que tens em casa? Ela fala que não tem nada, mas ela tinha uma botija com um pouquinho de azeite. Então, ela tinha alguma coisa em casa. Ela falou que não tinha nada. Ela tinha uma botija com um pouquinho de azeite. Então, ela tinha o necessário para pagar todas as dívidas que o marido dela deixou. E para evitar dos 2 filhos dela ser escravo dos credores. Então, ela tinha algo na casa dela. Era um pouquinho. E bastava aquele pouquinho para Deus multiplicar. E como todo mundo sabe a história, ali o profeta Eliseu disse: então vá, pega vasos emprestados, muitos, não pouco, né? E ali Deus veio multiplicar o azeite, ela pagou toda a dívida e ela viveu do resto. Amém, igreja do Senhor? Então, amor ao dinheiro, fala em Hebreus 13:5, né? Então, não se apegue em dinheiro, né? A palavra fala para eu e você se conter, né, com aquilo que eu tenho, com o que você tem, mais pouco que seja, porque Deus, ele mesmo disse: nunca o deixarei, nunca abandonarei. Olha o que diz em Hebreus 13, versículo 6. Aleluia, glórias a Deus. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador. Olha isso, que forte. Não temerei o que me podem fazer os homens. Aleluia, glórias a Deus. A palavra do Senhor fala em Hebreus 3, 13 e 6, né? Olha o que fala. Podemos, pois, dizer com confiança. Fala com confiança: o Senhor é meu ajudador. Ele é o único, igreja, que pode suprir nossas necessidades e dificuldades. Não temerei o que me podem fazer os homens. Então, fale a verdade. Pregue a verdade. Não tema diante do homem. Pregue a verdade, doa quem doer. Pregue o evangelho genuíno. Prega correção. Prega arrependimento. Prega para dizer: endireitai as vossas veredas. Prega para dizer: endireitai dos seus maus caminhos. Aleluia, para que esse povo rebelde, aleluia, volte teu coração para Cristo, para que ele se conserte, para que ela se conserte, aleluia, para que venha mudar, aleluia, teus maus caminhos, aleluia, e venha andar nas veredas da verdade de Deus. Pregue a verdade. Hebreus 13, versículo 6. Não temerei o que me podem fazer os homens. Então pregue a verdade, meu irmão, né? Afirmemos, né, no caminho do Senhor. Se afirme, fique na rocha. Hebreus capítulo 13, versículo 7, ó. Lembre-se dos seus líderes. Hebreus 13, 7. Lembre-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observe bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Hebreus 13, versículo 7, o apóstolo Paulo aqui está relatando o quê? Para eu e você lembrar dos seus primeiros líderes. Qual foi os nossos primeiros líderes? Antes dessa geração de agora. Os primeiros líderes nossos, para nós se espelhar nos profetas da antiga aliança, lá atrás, do Velho Testamento. Para eu e você se espelhar nos nossos primeiros líderes, que está lá, Estevão, que foi apedrejado até a morte, o próprio apóstolo Paulo, também, que foi morto, foi preso por causa da palavra de Deus, por pregar o evangelho verdadeiro. Paulo e Silas, que foi preso, aleluia, glórias a Deus, por pregar a palavra verdadeira.
né? João Batista, que teve a cabeça decapitada por pregar a verdade, que foi até o rei Herodes e disse, larga a mulher que não é tua. Não é verdade? O próprio profeta Elias, que pregou a verdade contra Acabe e Jezabel, denunciou teus pecados e foi perseguido, foi ameaçado por Jezabel, pelos profetas de Baal e pelos profetas de Acera. Aleluia, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, para eu e você, o apóstolo Paulo aqui está dizendo, em Hebreus 13:7, lembre-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observe bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Para imitar. Imitar o quê? Os profetas que andaram nas veredas da verdade do Senhor. Para eu e você imitar os profetas lá atrás, que andaram segundo a palavra do Senhor, segundo o Espírito e não segundo a carne. Só que tem muito nessa geração que querem ser imitador de quem não é para ser imitado. Aleluia, querem imitar Jezabel, querem andar que nem ela, querem imitar Acabe, querem, aleluia, imitar Acabe, aleluia, querem imitar os profetas de Baal, querem praticar, aleluia, profanar o evangelho de Cristo, aleluia, onde aqui na antiga aliança, no Velho Testamento, o apóstolo Paulo está dizendo, sejam imitadores dos seus primeiros, aleluia, líderes lá atrás, aleluia, que trouxeram o verdadeiro evangelho, aleluia, ao mundo, onde foram perseguidos, onde foram os mortos, a espada, aleluia, por pregar a verdade, por não temer ao homem, por não temer a reis. Hoje, muitos temem ao homem da terra, mas teme não é por medo de perder a cabeça, que naquele tempo quem pregava a verdade perdia a sua cabeça. Hoje teme, aleluia, de falar a verdade em cima dos altares, porque tem medo, aleluia, de perder o cargo, a posição social, tem medo de perder a cadeira, aleluia, tem medo de perder a oportunidade, tem medo, aleluia, de perder a liderança, tem medo de perder, aleluia, glórias a Deus, o óleo que vai descer na cabeça para ser ungido a diácono, a presbítero, para ser ungido, aleluia, pastor, a bispo, a apóstolo. O que adianta, aleluia, ter reconhecimento aqui na terra pelos homens, mas sendo reprovado por Deus? Aleluia, o meu conhecimento, igreja do Senhor, não tem que ser do homem aqui na terra, não tem que ser reconhecido do céu. Aleluia, o que importa, aleluia, glórias a Deus, que você venha ter reconhecimento pelo dono da palavra. Nós não precisamos ser reconhecidos pelo homem da terra, nós precisamos ser reconhecidos por Deus. Que adianta sermos aprovados pelo homem, estar sendo reprovado por Deus? Que adianta o azeite descer na cabeça, ser ungido pelo homem? Mas Deus está reprovando essa unção. Deus não está no negócio. O homem pode até te dar título, mas a unção só Deus pode dar para mim e para você, igreja do Senhor. E a unção vem na vida daqueles que pregam a verdade. Só Ele pode derramar a unção verdadeira. O homem pode até derramar o azeite na tua cabeça, ungir o irmão, a irmã de presbítero, evangelista, de missionária, de pastor. Que adianta tudo isso? Mas é reprovado na vida espiritual. Deus não está no negócio, Deus não está ungindo, Deus não está aprovando. Que adianta ter cargo, posição social dentro da igreja, ter cadeira, mas não ter aprovação do dono da palavra, do dono da vida eterna. Aí é o que diz aqui, aleluia, glórias a Deus, no versículo 8, Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Está aí, igreja. Jesus Cristo é o mesmo. Ou seja, os primeiros líderes espirituais dos cristãos hebreus, Jesus Cristo é o mesmo. Aleluia. Jesus Cristo, aleluia. Os primeiros líderes espirituais dos cristãos hebreus. Olha aqui o que está escrito em Hebreus 13:7. Lembre-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observe bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Qual foi o resultado da vida que esses primeiros líderes tiveram? Qual foi o resultado? Aleluia, glória a Deus. Que os primeiros líderes tiveram na vida deles. Foi flores, foi rosas, foi banquete, foi sobremesa. O resultado foi morte pela palavra do Senhor.
pelo evangelho, pela cruz que eles pregaram. O resultado foi de morte. Por isso que o apóstolo Paulo ele dizia: morrer em Cristo é lucro. Então veja o resultado, igreja do Senhor, dos líderes antigos. Não foi banquete na mesa, não. Não foi caviar. Não foi nada disso, não. Não foi rosas, flores, não. Foi lágrimas. Foi dor, aflições, corte no corpo, cabeças arrancadas, como a do João Batista, ali decapitada. Foram como o profeta Isaías, cerrado ao meio. Pedro crucificado de cabeça para baixo. Estevão pedrejado até a morte, só porque ele disse que Deus não habita em templo feito em mãos de homem. Veja o resultado dos seus antigos líderes e se espelham nele, imitam a sua fé. Aí é o que diz aqui em Hebreus 13, versículo 9. Não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Hebreus 13, 9. Não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos. Não se deixe levar por ensinamentos diferentes, que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. Olha aqui, vem comigo o que está escrito lá em Efésios 4,14. Olha o que diz. Quando o apóstolo Paulo fala em Hebreus 13, 9, não se deixe levar por ensinos diferentes. Olha o que fala em Efésios, capítulo 4, 14. Ó. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para o caminho errado. Efésios capítulo 4, versículo 14. Então, igreja, não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm o que? Valor para aqueles os que comem. Hebreus 13, 9. Agora aqui, para encerrar, Hebreus 13, versículo 10. Nós temos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, o nosso altar. Aleluia, glória a Deus. O nosso altar. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo está querendo dizer de uma forma de falar sobre a cruz de Cristo. Alguns veem aqui uma referência à ceia do Senhor. Então, Hebreus 13, versículo 10. Nós temos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Então, o apóstolo Paulo aqui está falando de altar, né? O altar aqui, o apóstolo Paulo está querendo dizer de uma forma de falar sobre a cruz de Cristo, né? Alguns veem aqui, né? Vão ver uma referência à ceia do Senhor. Amém? Então, é isso aí, amada igreja do Senhor. Foi terminado aqui livro de Hebreus, capítulo 13, do versículo 1 até o 10. Eu tenho lido e tenho aqui dado uma explicação básica, simples. Amém? E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à tua igreja, porque é um áudio comprido e longo de 29 minutos e 30 segundos.